E ontem, né, dia do professor, dia 15 de outubro, meu dia, né? E eu achei esta pérola aqui do Redcast. Bilinski e Engenheiro Léo explicam por que você não deve mandar o seu filho para a escola, né? Então estamos aqui com dois especialistas em educação, dois grandes sábios intelectuais, tá? Que vão nos dizer aí por que é que você, pai, mãe, né, não deve mandar os seus filhos para as escolas. Esses lugares tão malvados, tão perversos, né? E que, enfim, não trazem ou não são capazes de trazer bem para aqueles que lá dentro estão. Muahaha. Então vamos lá já, sem mais delongas, vamos ouvir aí a análise desses dois grandes intelectuais orgânicos da política, da internet, né, dos meios de comunicação brasileiros. Vamos lá. Propaganda, mas tudo bem. Ó, Cotai aí, os caras do Redcast, pá, vambora. A gente Educação, né? A gente fala de educação. Vamos lá. Propostas pro Brasil. Pô, tem eu que ter tenho educação, propostas muito boas pra educação, cara. pra educação, já que você estava falando de curso superior, Eu sou membro da comissão de educação. você acha que tem que aumentar Meu Deus. o repasse pra educação ou tá bom do jeito que tá, só precisa melhor gerir o que Então, primeiro, e o mais básico de tudo, o Estado não pode obrigar o seu filho a passar por um processo de educação formal. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque qual é a motivação? Por quê? O Estado não pode obrigar o seu filho a passar por um processo de educação formal. Meu Deus. Por quê? Ação verdadeira do Estado para impor a necessidade de educação. Qual é historicamente? Era você ter uma mão de obra qualificada para industrialização. Sim. Ali passou a ser importante o cara fazer, estudar e não sei o que lá. Sim. Se eu perguntar aqui pro meninão aí de 20 anos, o que são monocotiledôneas e dicotiledôneas? Você lembra dessa porra? Então, a gente estuda isso daí, é a porra da graminha, lá em biologia. Qual que é a utilidade disso daí? Né? Para um ser humano Médio, normal. normal, Isso. normal, zero. Então assim, ó, hoje eu acho que 37% dos cidadãos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. 37%? Você tá louco? Esse número é acima de 50%, cara. Tá comendo cocô? 37%? Tá louco, velho. 37%. É gente pra caramba. Então assim, esse cara precisou estudar isso, ele precisou ir pra escola pra estudar sociologia, pra estudar elementos que são forçados pelo Estado ali pra criar um ente politizado na ideologia do desejo do Estado. Certo. Esse tipo de obrigação é desnecessário. Então, primeira coisa é remover qualquer espécie de obrigação do indivíduo para a educação. A educação tem que ser uma decisão da família, uma decisão dos pais, uma decisão do indivíduo. Você acha que nem o primeiro grau tem que ser obrigado? Porque a gente já tá com um problema absurdo. Só pra você ter, a gente tá com um problema absurdo de capacitação no Brasil. Tá? Certo. Você tem uma ideia, eu nunca. Hoje tá uma dificuldade, porque hoje todo mundo recebe bolsa qualquer coisa. Uhum. Fica difícil porque pra eu pagar R$2.000 pra você, eu gasto 6. Uhum. Eu como empresa, você fala, não é 6, a questão 5. trabalhista. Não é 5, porque eu tenho que levar em consideração os processos trabalhistas, que o Brasil é o país que mais tem processo trabalhista no mundo. Eu tenho que levar em consideração isso. Então pode pagar 2, eu gasto 6. Pode pagar 3, eu gasto 9. Eu não consigo te pagar 3. Uhum. Então eu nunca precisei contratar uma agência de empregos na minha vida. Pela primeira vez eu preciso. Sempre que alguém sair, eu tinha 3 pra entrar no lugar. Hoje você não acha mais ninguém. Legal, fui lá na agência, fiz a descrição do trabalho e tal, não sei o quê. E não aparecia ninguém. Aí eu falei, e era um salário acima da média, tá? Que eu tava oferecendo, era acima da média. Aí eu falei com a moça, e aí, o que tá acontecendo? Ela falou assim, não, é que você fez uma exigência muito grande e tal. Muito alta. Muito alta. Sabe qual é a exigência que eu fiz? A única, que a pessoa entendesse, soubesse o que era milímetro. Foi a minha única exigência. Nossa, parece muito verdadeira essa história. Puta merda, caralho.
Soa, assim, de uma maneira completamente verdadeira essa história. Meu Deus do céu, cara. Que a pessoa soubesse o que é milímetro. Ai, cara. Olha, sinceramente, é difícil. É difícil. É difícil. Sem contar, né? Sempre o discurso de ai, a Bolsa, o Bolsa Família está tirando, está acabando com os trabalhadores no Brasil, porque hoje a pessoa não pensa mais em querer trabalhar, ela só quer viver disso, daquilo, de auxílio do Estado e que não sei o quê. E outra coisa que o outro rapaz tinha falado, o Bilinski tinha falado anteriormente, ah, porque as pessoas não precisam aprender sociologia. Não, não precisam aprender sociologia? Para quê? Para ficarem iguais a vocês? Para terem esse pensamento pequeno, esse pensamento reducionista, esse pensamento neoliberal triste, que acredita que tudo vai ser resolvido por conta de competência, mérito e tudo mais, que todos têm as mesmas chances, todos têm as mesmas 24 horas. Ai, porque é o pai que tem que decidir se a criança vai para a escola ou não. Porra, nem o pai foi para a escola. Nem o pai sabe a importância da escola, nem a família sabe a importância da escola. A gente está falando de um país, cara, que se a gente pegar aí 2, 3 gerações, 4 gerações atrás, ninguém ia para a escola. A escola era um lugar elitizado, era um lugar para pouquíssimas pessoas. Ah, porque a educação serve apenas para formar mão de obra qualificada. Não! Da onde que vocês tiraram isso? Da onde que vocês tiraram isso? Vocês já leram a LDB? Vocês já leram a Constituição de 1988? Gente, pelo amor de Deus. Nossa, cara, me dói no coração isso. Mas vamos lá, vamos continuar, vai. Que a pessoa Não, mas aprendesse o que é um que ela milímetro. soubesse o que é a unidade milímetro. Porque lá ela vai trabalhar com milímetros. Tá? Era a única exigência que eu fiz. E ela falou que eu fiz exigência demais. Não é possível, bicho. Juro pra você. Então a gente tá com uma incapacitação. Nem o grande Junior Shed aparentemente acreditou nessa história. Mas vamos lá. Absurda, porque as pessoas vão ter que Mas ser úteis. Então Ela vamos tem lá, que estudar. Vamos lá. Isso é uma pressão do mercado. Tá? Não, mas pra você viver. Por que o cara não quer estudar? Porque ele não vê retorno. A gente tem Mas, mas é porque existe Bolsa Família pra todo mundo. Não, mas não tão. Porque existe Bolsa Família para todo mundo. Por que a pessoa não quer estudar? Porque existe Bolsa Família para todo mundo. Por que a pessoa não quer trabalhar? Porque existe Bolsa Família para todo mundo. Ai, por que a pessoa não quer cagar? Porque existe Bolsa Família para todo mundo. Ai, por que a pessoa não quer beber água? Ai, porque existe Bolsa Família para todo mundo. Porra, toda desculpa que vocês têm é o Bolsa Família, velho. Pô, troca esse disco, coisa chata. Porra, tem mais... Nossa, não deu nem 4 minutos ainda, pelo amor de Deus. Que eu... Vamos, vai. Começa por aí. Mas antes o cara ele via um retorno. Cara, por exemplo. Você anda hoje. Ah. Você anda hoje. Tá? Na rua. E você vê o cara 10 horas da manhã na calçada. O que esse cara tá fazendo? Vejo o cara empinando pipa na rua. Cara de 40 anos. O que esse cara tá fazendo? Ele vive de auxílio. Sim. Mas Não pensa precisa no jovem. trabalhar. Quando eu era jovem. Você vê a pessoa, você não sabe nada da história da pessoa. Às vezes a pessoa trabalha no 6x1, porra. E a folga dela é numa quinta-feira. E você tá passando na rua, tá vendo ele soltar pipa, tá se divertindo. Mas não, tem que ser no padrãozinho de vocês, no mesmo padrãozinho que vocês estão acostumados. Se sai desse padrãozinho. Ai, meu Deus do céu, o mundo tá acabando. Ai, meu Deus do céu, o povo brasileiro, o Bostil, QI 83. Você nem sabe da história da galera.
Pô, às vezes o cara trabalhou 8 dias, 10 dias seguidos ali. E é na quarta-feira que ele conseguiu pra sair pra tomar um goró, velho. Pô, que encheção de saco, coisa chata. Fica querendo julgar as pessoas só pelo que vê. Não sabe o que tá acontecendo. E aí vai emitindo opinião, emitindo opinião, emitindo opinião. Como se soubesse de tudo. É só achismo, pelo amor de Deus. Eu queria Certo. estudar pra eu ganhar mais. Certo. E eu via retorno naquilo, viu? O cara que tem mais estudo, mais conhecimento, ele ganha mais. Certo. O meu pai falava assim, filho, você tem que estudar muito, senão você vai virar funcionário público. Juro por Deus. Juro por Deus. Ele falava isso. Falei, porra, Paulo, pô, pai, eu estudei pra caralho pra virar funcionário Por público. exemplo, você é a favor do pé de meia? Não. Eu tenho ódio do pé de meia. Não. Tá? Porque, primeiro, já que eu vou gastar esses recursos, por que a pessoa tem que estudar? Não porque ele vai receber um dinheiro depois que ele terminar o colegial. Ele tem que estudar porque aquilo vai dar capacitação pra ele ser mais produtivo. Sendo mais produtivo, ele vai ganhar mais. É simples assim. Por que a pessoa não é produtiva? Porque, primeiro, o sistema de ensino, que é sistema... O que é ser produtivo? Produtivo em quê? Produtivo pra quê? Produtivo pra quem? O que é ser produtivo? Eu não entendo. O que é ser produtivo? A gente nasceu única e exclusivamente para ser produtivo nesse mundo? É só isso? Para ser produtivo. Ai, que legal. Ser produtivo. Estou sendo produtivo. Pelo amor de Deus, né? global que a gente tem no Brasil é uma merda. Você pode colocar todos os recursos do mundo que ninguém vai aprender nada com esse sistema de ensino. Eu preciso mudar o sistema de ensino, eu preciso mudar as matérias, eu preciso mudar as literaturas e eu tenho que colocar professores mais capacitados. Por que eu não tiro esse pé de meia do aluno e dou pro professor? Pra eu atrair professores melhores. Veja. Porque o salário é baixo do professor. A solução para a valorização do professor Sim. é bem simples. É aula online. Aula online É não sei se isso. funciona pra primeira. Aula online pra. Aula online. Aula online. A resolução dos problemas da educação brasileira são aulas online. Vamos botar um moleque de 6 anos que precisa ser alfabetizado na frente da bosta de um computador que ele não sabe nem ler o que está escrito para ele ser alfabetizado. Vamos colocar um menino de 12 anos que tem a atenção de uma mosca na frente de um computador que não tem estímulo, quase não tem estímulo, para ele ter aula online. E são as mesmas pessoas que dizem que querem ter trabalhadores mais produtivos. Não, e ainda coloca, né? A solução para o professor é a aula online. Isso, porque daí ao invés da gente trabalhar com 40 alunos, a gente vai trabalhar com 400. A gente vai trabalhar com 1.200. Vai dar Nossa. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, Olha só. pra infância, esquece. Não. Isso Tá, não é esquece. nem aula, Isso né? é, Não é isso nem não aula. existe. Ensino superior? É. Não, ensino médio e superior tem que ser sei se 100% ensino online. médio funciona, hein? Cara, porra, o bicho com 15 anos de idade. Cara, eu dou aula pra não tem faculdade. maturidade. Na pandemia. Eu também dou aula pra faculdade. Na pandemia, a gente deu aula Ô. online, os caras não aprenderam nada. Nada. Mas aí tem que se fuder. Entendeu? O cara. Sim. Tem que se fuder. Na pandemia, a gente deu aula online e os caras não aprenderam nada. Eu sou da seguinte tese. Se eu dou aula para uma turma de 40 alunos e, sei lá, 4, 5, 7, 10 não entendem o que eu digo, não aprendem aquilo que deveria ser aprendido durante as aulas, eu tenho para mim, né, que lógico, pode ter ali a minha falha, mas, né, eu geralmente coloco essa culpa, coloco essa falha em quem não aprendeu, seja por motivos diversos. Agora, se você está dando uma aula
em que ninguém entende, em que ninguém aprendeu nada, sinto muito, vocês vão me desculpar, mas aí a culpa não é dos alunos. A culpa é do professor, tá? Ah, e detalhe, né? Pô, esses dois senhores aqui são professores. Meu Deus do céu. Os caras não aprenderam. Ponto. Primeiro grau, esquece, tá? Esquece. Não existe aula online pra primeiro grau. Olha só, não Mesmo é, segundo. Pelo menos isso, né? não é só aula online. Então, veja, a figura, Eu acho que o cara tem que ter. Em que lugar no mundo tem isso? a figura do professor, É ela é uma importantíssimo figura pra mim. importante, Sim. mas ela é hoje uma figura política. A gente tem que mudar isso, concordo. Não tem como mudar isso. Tem. Tá. Não se jogou Meu pro irmão, lado da esquerda? A gente meu joga. irmão, É. Nem 30 anos. Muda. Não muda. Muda. Demora. Como que você muda de uma forma mais rápida? Então, o professor, ele deixa de ser o detentor do conhecimento para ser um auxiliar do aluno. O detentor do conhecimento é o cara da aula online. Tá? Certo. Qual que é a beleza da aula online? Você tem escala. Né? Boa. Então você gravou, eu sei porque eu já dei aula Sim, presencial, hoje eu dou aula online. Dei as duas também. Meu curso tá lá, publicado, perfeito, maravilhoso. Tem o PDF, tem a videoaula, o cara, faz o que você quiser. Tem gente que assiste só a aula, tem gente que lê só o PDF, ótimo. Mas o detentor do conhecimento tem que ser um cara muito bom. Concordo. Altíssimo nível. Sim. É isso que eu tô acostumado, pô. Eu fui aluno de colégio militar. Sim. Meus professores eram todos ótimos. Todos. O cara gravou a aula. Você vai ter na sala de aula uma espécie de monitor, uma espécie de intermediário. Você quer aula online, mas dentro da escola? Meu Deus do céu. Sabe o que isso me fez lembrar aqui? Deixa eu parar rapidinho. Simpsons, cara. Simpsons. Uma imagem dos Simpsons lá de trás, faz muito tempo. Aqui. É isso daqui, ó. É isso daqui que eles querem. Cadê? É isso daqui, ó. É isso daqui que eles querem. Porque nessa imagem aqui do Reddit não dá pra ver, mas basicamente aqui do lado direito, tá? No episódio, né? Tem uma televisão gigante com a propaganda da Pepsi, se eu não estiver enganado. E a molecada dentro da escola assistindo aos vídeos. E ó, vou falar uma coisa, tá? Apesar de parecer essa sandice, né? Essa loucura aí que eles estão falando e tal, eu vejo que a estrutura da educação ela tá realmente caminhando para isso, tá? Essa entrada de tecnologias, enfim, né, Chromebooks, notebooks, computadores dentro das salas de aula e tudo mais, já são um passo importante, são um passo em que, na verdade, vamos lá, de novo, né? É uma política que já está acontecendo aqui no Brasil. O estado de São Paulo é um exemplo máximo, né? Com a questão aí das apostilas, não das apostilas, né, mas das aulas já preparadas, já editadas, onde o professor ele não tem opção de variar o conteúdo, variar a didática. Isso, então, já está sendo colocado dentro das escolas. Não é algo tão distante, não, tá? O que eles estão falando é um projeto que já está em curso, tá bom? Porque, assim, na minha humilde visão, escola não vai durar mais que 10, 15, 20 anos aí. Do jeito que a gente conhece hoje, vocês podem ter certeza, assim, na minha visão, vai acabar. E eu também estou falando dentro do achismo, tá bom? Mas de um achismo, pelo menos, de quem está vendo como as políticas, elas vão se encaminhando nesses últimos anos aí, tá? Sim. Aí dá pra gente conversar. O cara que vai fazer intermediação. Ele não é mais o detentor, porque esse cara aqui, que tá ali, ele não tem a mesma capacidade que o cara que tá gravando a aula online. Sim. Entendeu? Mas E aí vamos pensar, né? Essa lógica, esse tutor que ele está falando. Esse tutor necessariamente ou não necessariamente precisaria ser um professor.
E aí a gente está falando novamente do quê? Estamos falando da precarização do trabalho do professor ainda mais. Né? De você não precisar ter uma pessoa formada, de você não precisar ter uma pessoa, como ele mesmo disse, né? Detentora do conhecimento. Você precisa apenas do quê? De um meio do caminho. Você precisa apenas de um mensageiro. Né? Então, isso também, infelizmente, a gente vê, né, como se fossem essas sandices, mas na real o que esses caras estão falando, eles estão dando a letra de qual é o projeto, especialmente de estados aí, como Paraná, estado de São Paulo, enfim, que estão passando por esse processo de modernização da educação. Aí o cara lá do debate dos bilionários falou que a plataformização da educação tá destruindo a carreira de professor, porque agora eles estão valendo menos, estão ganhando menos por hora. Mas é a vida, um monte de carreira vai sumir. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou gritar. Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo? A parte dos bilionários falou que a plataformização da educação tá destruindo a carreira de professor, porque agora eles estão valendo menos, estão ganhando menos por hora. Mas é a vida, um monte de carreira vai sumir, é a vida. Irmão, é a vida. É a vida. Qual a importância da educação? Qual a importância do professor? É essa. Ah, vai perder o emprego? É a vida. É a vida. É a vida. Né? Foda-se. Foda-se que você tá há 30 anos dentro de uma escola. Foda-se se você tá há 15 anos dentro de uma escola, construindo uma carreira, né? Fazendo algo que você acredita, fazendo algo que você sabe. Foda-se. É a vida, cara. Evolução tecnológica aí, vamos seguir. Mas ninguém testou ainda. Vamos ser o primeiro a testar. Foda-se, a gente não precisa de professor. O professor tem que ganhar menos mesmo. O professor tem que trabalhar mais. E foda-se. É a vida. Ai, meu Deus, será que eu consigo chegar até o final? Eu não sei se... Eu tô repensando essas coisas da minha vida, mas... Eu preciso potencializar o cidadão. Não, mas cara como é que você vai mexer na educação, sendo que os professores... O professor tem que deixar... Eles não querem. Mas ele tem que deixar de ser um fator decisório, cara. Educação é pro aluno, não é pro professor, não é emprego pro cara. Vamos de novo. Irmão, eu preciso potencializar o cidadão. Não, mas como é que você vai mexer na educação, sendo que os professores... O professor tem que deixar... Eles não querem. Mas ele tem que deixar de ser um fator decisório, cara. Educação é pro aluno, não é pro... O professor que entende o aluno, que conhece o aluno, que sabe das condições do aluno, que sabe se aquele moleque come, que sabe se aquele moleque é espancado dentro de casa, que sabe se aquela criança passa o final de semana sem ter nada para comer, porque só se alimenta com merenda. Esse cara que vê, né, que tá ali, que conhece as dificuldades cognitivas, as dificuldades de aprendizagem, ele não tem que dar opinião. Por quê? Porque a gente tem que potencializar o cidadão. E quem sabe como potencializar o cidadão? Vocês, lógico. Um delegado da Polícia Civil e um engenheiro. Quem melhor para decidir o que a educação deve ser do que um policial e um engenheiro? O professor não é emprego pro cara. Exatamente. Mas então só tem um jeito de você conseguir isso, cara. Mas você não vai acabar com o emprego, o cara vai estar lá. O cara, ele vai estar lá, o professor vai estar lá. Só que ele vai estar em outra função. Mas aí ele vai falar, não, mas aí agora a aula dele... E o professor que se especializar, que for bom e tal, ele vai ter uma função, inclusive, importante. Claro! Como é no universo. As pessoas que são boas, que se dedicam, são capacitadas. É igual a inteligência artificial. Resumindo, os professores que ainda hoje estão, né, dentro da sala de aula, não são capacitados, não tiraram tempo para se capacitar, dando aula em 3 escolas, em 4 escolas, 3 períodos. É ele que escolheu não se especializar.
Com a questão da arte, que o pessoal fala. O grande artista, ele nunca vai ser substituído Claro que não. pela inteligência artificial. Vai ser substituído os ruins. Então, veja, hoje, professor é uma categoria política. Os professores. A educação. Também. A educação é o maior orçamento do Brasil, cara. Depois da saúde. E não tá funcionando nada. Zero. A gente tá... Não funciona nada, gente. Nada funciona, tá? Nada funciona. É tudo uma bosta, é tudo um lixo. Tudo que a gente faz lá dentro enfim, é desnecessário, é pequeno, é ridículo, irrelevante. É isso. Escola tá lá, a gente tem não sei quantas mil escolas no Brasil e nenhuma funciona, tá? Nenhuma funciona. Nenhuma. Tá bom? Cada a vez gente tá pior. com 2% da população com proficiência em matemática e 0,2% com proficiência em português. Da onde você tirou esse dado? Nem vou falar de onde tirou o dado. Então, quer dizer, não é jogando mais dinheiro. Que vai resolver. A gente Não precisa vai. de mais recursos, só que não é o principal problema. O principal problema Mais. a gente precisa Gastar mais. nesse sistema que a gente tá. Você precisa de mais nesse sistema que a gente tá. Se fizer outro sistema mais eficiente, concordo que a gente consegue trabalhar com os mesmos recursos. Mas o principal problema que a gente tem no Brasil é o método de ensino. É o método de ensino, é a Eu literatura. não acho que... Agora vem ele, nosso querido amigo Paulo Freire. Daqui a pouco ele estará brotando aí nesta bela conversa. é o O método, mé- cara. o Eu acho que método é o porra global. do professor, não. cara. O método global, você tem até estudos mostrando que o método fônico, ele é pelo menos 3 vezes mais eficiente que o global. O que é método O fônico? método fônico é aquele que você vai ensinando beabá, CAK, DADá. entendi. E o De global não, você alfabetização. apresenta a palavra pro cara e espera Sim, que ele sim, tenha uma sim, epifania e sim, entenda sim, o que sim, é. sim. Lógico que eu tô exagerando um pouquinho, mas é uma estupidez que não funciona em lugar nenhum do mundo. É Paulo Freire. Né? Pior que o Paulo Freire nem é culpado por causa disso aí. É. Né? Mano, os caras são tão previsíveis. É um discurso tão previsível. Eu não duvido nada daqui a pouco ter banheiro trans, daqui a pouco ter, sei lá, qual outra sandice aí de... Ai, meu Deus do céu, cara, que coisa rasa. Que coisa rasa. E quantas pessoas assistiram isso? Não, na boa, cara. Quantas pessoas assistiram isso? 2.600. Eu até falo, eu não tenho nada contra o Paulo Freire. Só que me fala, o que você quer de bom do Paulo Freire que eu use? Só me fala. Eu não tenho problema de usar ninguém. Então me fala o que você acha bom do Paulo Freire. Se for bom, eu uso. Eu não tenho esse problema com o autor, aquele é ruim. Ou seja, você não leu, não sabe o que é bom, e você precisa que outra pessoa te apresente. Tá? É isso. Você é um preguiçoso. Pelo menos, pelo que eu tô vendo, é isso. Tá? Qualquer coisa, o que for eficiente, eu vou usar. Só que o método global não funciona, o mundo todo sabe disso, só o Brasil que não sabe. E por isso que a gente tá em o penúltimo, antepenúltimo lugar nos rankings do PISA todo ano. Lembrando que o Brasil começou sendo destruído na educação com a progressão continuada, Então, que é um absurdo, e aí depois o Haddad, 7 anos ministro da educação, afundou a educação nesse país de vez. você viu o ranking das melhores escolas por estado? Você viu que a USP saiu também, né? Não. Escolas. Ah, tá, Escolas. essa. Tá? Melhores escolas. Todas são particulares. Claro, óbvio. Como Jura? E vai ver o tipo de sistema que eles estão usando lá. Vai ver se eles não estão usando Paulo Freire nas escolas particulares. Vai ver se eles não estão usando Escola Nova nas escolas particulares. Vai ver se eles não estão usando o modelo da ponte nas escolas particulares. Cara... Ai... a Polônia resolveu o problema da educação? Boa pergunta. Com o Vale Voucher. Escola. O voucher, que é o que a gente já cansou de definir. Então, Falei que não assiste foda-se. as lives do MBL aí. Quantas O vezes ele já voucher falou essa proposta porra aí? nossa também. Cara, o mano. voucher... É, você que que fez não- lá na Polônia, né, Joe? É, você é o Verdade, você tem brabão mesmo. Não, mas, Porra. Do Thomas Sowell eu tenho a política daqui, ó. Tá vendo Tá, aí, mas ó? é que quando Qual você que é a pega o lógica? valor que se gasta por aluno aqui em São Paulo, por exemplo, com este valor, pra ele ter um ensino medíocre, você pega uma escola particular razoável. Não Exato. faz sentido.
Não faz sentido ter escola pública. Tem, é a questão política do professor. Cara, é doutrinar É as só pessoas. isso. Sem Então, dúvida. A única função da escola é essa. É para que o professor continue sendo esse ator político. A escola não serve como guarda-chuva social, né? A escola não é o lugar onde o Estado, e aí até de uma maneira que eu discordo, usa para fazer controle inflacionário, para fazer controle de fome, para fazer controle de doenças, para fazer controle, enfim, dessas crianças, dessas famílias. A escola não serve para encaminhar uma criança para o conselho tutelar, não serve para encaminhar uma família para o CRAS. Escola pública não serve para nada. É um lixo que precisa ser extirpado da realidade brasileira. Só faz mal. Não tem noção. Essa galera não tem noção de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social. Bom, a gente vive num mundo hoje, né, que vem se construindo cada vez mais numa ótica individualista, numa ótica doméstica, onde está todo mundo ficando dentro de casa. Depois da pandemia, o mundo mudou completamente, a nossa realidade mudou completamente. Molecada nem pra balada vai mais. E aí eu tô falando não da molecada de escola, né? Obviamente, tô falando da molecada mais velha. Nem em balada vai mais. Contato social acabou. E aí vocês têm essa brilhante ideia de, não, vamos acabar com a escola. Ah, vamos dar voucher. Não, a ideia do voucher eu acho fantástica, porque essa galera acredita, e aí eu não sei se é inocência ou mau caratismo, eu prefiro acreditar que é inocência, de que se vouchers começarem a ser dados para as famílias escolherem as escolas que elas querem, né? Porque as famílias vão poder escolher, né? As melhores escolas e tudo mais. Isso aí não vai ter efeito inflacionário sobre o preço da educação, não? É só uma pergunta simples. Você dando dinheiro, entregando dinheiro, né? Ao invés do Estado fazer essa política pública coordenada, minimamente, né? Porque também a gente sabe que não é coordenada bosta nenhuma. O Ministério da Educação fala uma coisa, os estados fazem outra, as prefeituras fazem outra completamente diferente. Mas nem no básico, nem na economia que eles dizem que eles entendem. Vocês não perceberam que se vocês não conseguem fazer esse exercício imaginativo de que se vocês colocarem grana na mão das pessoas para que elas escolham a escola melhor, que vai ser a escola do bairro deles, né, que é a mais próxima, e que vai ser um lixo, né? Porque a escola particular é assim também, né? Você tem a escola particular topzera, que a galera paga 10, 15 conto de mensalidade por mês, que você tem escola particular, mano, que é pior que escola pública. Eu falo porque eu já passei por isso. Já passei por esses lugares. Tem escola particular que é pior que escola pública. Que tem estrutura pior que escola pública. Eu dei aula em escola particular que tinha... que a divisão da sala era feita por aqueles MDFs antigos lá, aquelas divisórias antigas. E não era uma sala, não. Era uma porrada, dividida por isso. Um lixo a estrutura, um calor do inferno. Não tinha janela. Eu dei aula em sala que não tinha janela. Em escola particular. Tá? Mas nem esse caráter econômico, que é o mais, né, que eles se dizem entendidos e tudo mais, nem isso eles conseguem entender. Nem isso eles conseguem compreender, fazer um exercício de imaginação de que simplesmente a inflação vai comer todo esse projeto.
Mas o. Enfim, a política do voucher é mais ou menos o seguinte, né? Por exemplo, a escola tem tantos alunos, certo? Sim. E ao invés dela pagar tanto de imposto, mais não sei o quê, de dinheiro que o Você dá o dinheiro pra família. Pra família. Quantos Você tem filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos, Um um voucher de pra cada 5 e um de filho. 4 anos. Então, ao invés de eu bancar a educação deles na escola pública, eu te dou o dinheiro, você escolhe a escola que você quiser. Vamos supor que a gente gasta R$ 1.500 mas reais por aluno. Pra escola é benéfico porque pra ela, por exemplo, sei lá. Competição. Exatamente. E pro pai, com certeza, ele vai tirar É o filho bom pra de uma todo escola ruim pra uma mundo. escola boa. Só não é ruim só é ruim pra doutrinação. Como eu falei, imagina que você gasta 1.500. É bom pra todo mundo, só é ruim pra doutrinação. Meu amigo, você sabe o que é doutrinação? Você sabe o que é doutrinação. A gente tá lá doutrinando. Puta que pariu, eu não consigo nem, por vezes, explicar, sei lá, ciclo do ouro, mas eu tô, né? Mas eles dizem que estamos todos lá doutrinando. Ah, puta que pariu, cara. Reais vamos supor, R$ 1.500 por aluno. Tá? Você vai receber um voucher de 1.500. Você pode colocar numa escola de 1.500. Se o voucher for 1.500, as escolas vão se matar para conseguir produzir a melhor qualidade de ensino por 1.500. Você já vai ter uma puta concorrência. Mas se você quiser, por exemplo, você não pode colocar o seu filho numa escola de 2.000, por exemplo. Mas você pode pagar 500 pela educação do seu filho. Você completa e coloca ele numa escola melhor ainda. Então não faz sentido a escola pública no Brasil, pelo gasto que você tem, pelo ensino patético que você tem. No Brasil, não sei, mas em São Paulo... Uma advogada entrou em contato comigo. O ensino patético. Engenheiro Léo, quem é patético é você, tá? Quem é patético é você. Que nunca pisou num chão de escola. Que nunca deu aula para 6º ano, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Patético é você. Patético é você e suas ideias. Suas ideias são patéticas. Você é patético. Comigo semana passada, dizendo assim, ó, meus sobrinhos foram pra aula, e aí a aula, né, que era um negócio obrigatório, tinha lá um travesti dançando. Eu vi. Tem um vídeo sobre isso aí. O travesti dançando Isso era... Tem um vídeo sobre isso daí e com certeza foi o mesmo vídeo, a mesma situação que aconteceu com os sobrinhos, né, com dessa pessoa aí que ele tá citando. Pra aula. Então assim, se é o sistema de voucher, você olhou... Você tira na hora seu filho de lá. Que tem a ver um travesti dançando pras crianças? Tira a criança de lá e põe na outra. A escola que não, ó, aqui não tem travesti. Pronto. A escola pública... Não falei que ia chegar no banheiro? Não foi bem o banheiro, né? Mas a tara com a transexualidade que essa galera tem é uma coisa impressionante, cara. Assim, vocês vão me desculpar, velho, mas pra mim beira sabe? A negação. A negação do desejo. Pra mim beira isso. Porque toda hora, cara, são os mesmos fantasmas. Caralho. Em 13 minutos, esses caras repetiram praticamente todos os fantasmas de... não é de assédio a palavra que eu tô buscando. Todos os fantasmas de pauta moral. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não permite isso nem... Se o seu filho não se encaixa naquela escola, você não tem direito de colocar em outra. Então, tem um negócio que eu ia falar. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu sei que eu conversei com o pessoal candidato à prefeitura ano passado, né? E a média era de 2.500 por aluno no ensino básico, até 3.000 por aluno. 2.500 você coloca o seu filho Caramba! puta de uma escola. Não, entendeu? E aí Mas assim... tem certeza que é tudo isso por mês? Mano, eu fiquei assustado. Eu acho E que aí é. me falaram que em alguns lugares chega a 4.000. Nossa. Eu acredito. 4K Mano, você bota teu 4K filho na por faculdade. aluno. Você bota ele na Pra faculdade. estudar na universidade, Não, a na hora escola que vocês- pública, velho. Meu Deus A hora que do vocês céu. ficarem vendo os gastos da saúde, vocês vão ficar mais horrorizados. Cara. E o pessoal mente nos gastos, porque eles só pegam os gastos da União pra falar que é o gasto da saúde. Eu fiz esse levantamento uma vez, era 400 bilhões. Uma coisa que era o gasto, absurdo. É absurdo o gasto. Se você pegar o valor... 400 bilhões é absurdo para atender de graça uma população. E aí eu sei que tem problema pra cacete. Não precisa me encher o saco, tá? 400 bilhões para tratar
quantos milhões de pessoas? 200 milhões de pessoas por ano. Fazer cirurgia de câncer, fazer cirurgia ocular, fazer cirurgia craniana, de coração, transplante de coração, SAMU, helicóptero, águia. Que mais? Ambulância, transporte de uma cidade para outra para fazer quimioterapia, radioterapia, uma vez que não tem na cidade, insumo, gaze, luva, seringa, máscara, limpeza, né? Porque dá para cortar aí, porra. De 400 bilhões dá para cortar, por exemplo, da limpeza. Por que você precisa de um hospital limpo? Dava pra dar um voucher e todo mundo ter plano de Pica, saúde. velho. Dava para ter voucher e todo mundo ter plano de saúde. Não, mano. Olha, essas pessoas aí são de boa mesmo, na minha visão, são imunes ao conhecimento, cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que o currículo é algo que tem que ser discutido. É importante. E a escola, desculpa só, Francisco, a escola ela tem um problema, a escola pública, porque quanto mais atrativo, imagina que você tem uma escola municipal e o prefeito quer fazer uma escola de qualidade. Ele tem um problema, porque mais gente vai entrar nessa escola e ele vai gastar mais. Então ele quer gastar menos, ele quer que sobra recursos da prefeitura do estado. Então a escola obrigatoriamente acaba sendo de baixa qualidade e violenta para que todo mundo que tem a condição coloque o filho numa escola particular, para você diminuir o custo no estado e sobrar mais dinheiro para os agentes públicos. Ele é maléfico, ele é maligno, ele é uma coisa assim satânica, como é feita a escola pública. Satânico. Aí entrou o diabo. Olha, gente, a escola tá desse jeito não é por conta das péssimas escolhas que os governantes fizeram, não. Ao longo de toda a história brasileira. A culpa é do diabo. A culpa é do capeta. Brasil. Concordo. O grande problema do currículo é essa desconexão que existe entre a realidade e a necessidade. E a gente volta do porquê que a educação é obrigatória. Então a obrigatoriedade veio dessa necessidade de você ter o funcionário para trabalhar na industrialização. Então não existia necessidade de ensino para o trabalho pré-industrialização. Então isso passou a ser uma necessidade, uma obrigação. Não existia necessidade. Né? Olha só. Não, gente, vamos pensar. Não existia necessidade antes da industrialização. Mas espera aí, tinha advogado antes da industrialização? Tinha médico antes da industrialização do Brasil? E aí a gente tá falando em 1930? Hein? Tinha advogado? Hein? Tinha escritor? Hein? Tinha sociólogo? Hein? Tinha historiador? Hein? Tinha ou não tinha essas funções? Diplomata? Rio Branco? Rio Branco não estudou. Gente, vocês estão vendo que o incômodo deles não é com a educação em si, mas é com a educação de quem? A educação do pobre. A educação do fudido. Você fudido não precisa de educação. Você fudido não precisa, enfim, querer ir para algum ofício, alguma profissão mais qualificada. Não existia nada disso. Enquanto a educação era só para meia dúzia, você fala que não existia educação. Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, apareceu ontem aí, né? Não existia educação. É bom esse corte pra gente ver e a gente entender sobre qual educação que essa galera tá falando. Sobre o tipo de educação que essa galera tá falando. Que não é de toda a educação não, tá? É de um tipo específico. E é essa que eu já coloquei aqui pra vocês.
Por isso que eu vejo a obrigatoriedade da participação estatal na educação um crime absurdo. Assim, eu não tenho filhos. A partir do momento que eu tiver filhos, se o Estado falar um A, meu irmão, eu vou mandar tomar no cu na hora. Porque eu Nossa, como ele é macho, hein? Esse é macho. Vai mandar o Estado tomar no cu. Ei, Estado! Vai tomar no seu cu, cara! é absolutamente inaceitável. Mas você deixaria seus filhos sem escola? Porque assim, principalmente a primeira... Homeschooling, Aí tudo bem. 100%. Né? Mas assim, obrigado a estudar pra mim tem que ser. Até porque Então, a cara, criança mas- não tem condição de tomar decisão por não, ela. não, eu concordo com você, mas veja, qual que é a grande diferença entre meninos e meninas na escola? Né? Então, os nossos pais são da época que as escolas eram divididas. Né? O meu pai estudou numa escola de meninos. Né? E era diferente da escola de meninas. Sim, sim. E aí os Tinham meninos até tinham... objetivos diferentes, funções diferentes. Elas tinham... Os meninos que estudavam na escola de meninos tinham mais desempenho do que os meninos que estudavam na escola mista. Por quê? Porque ali você tem um ensino voltado ao menino. Você pegar um menino de 12 anos de idade e colocar ele sentado numa cadeira 6 horas, Sim. ouvindo um professor falar coisas que são absolutamente irrelevantes para ele, é completamente diferente de você colocar uma menina. A minha esposa, a Carla, é uma excelente estudante. E ela fala assim, eu sempre fui bem na escola, eu sempre fui, né, CDF e tal, mas é óbvio, é a personalidade feminina. Mas você acha que tem que ser dividido entre a escola meninos para meninos? Isso, gente. Vamos voltar lá pra Grécia, tá? Vamos voltar lá pra Atenas, Esparta. Que o negócio é esse, é separar homens e mulheres. Sabe onde acontece isso também? Separação entre homens e mulheres? No mundo islâmico. No mundo islâmico. Em que esses Deus Vult aí, né? Essa galerinha de extrema direita, fala que, enfim, é o mundo errado, né? É o lugar da perversão. Não da perversão, né? Mas, enfim, a religião errada, aquela coisa toda, né? Cristianismo versus islamismo e tudo mais. É isso que vocês estão querendo, cara. Vocês estão querendo, assim, na minha visão, vocês estão querendo criar um Estado fundamentalista. Vamos separar menino e menina, vamos separar homem e mulher. Que mais? Vamos colocar também burca nas meninas? Para não distrair os meninos? Tadinho dos meninos, né? Não, acho que tem que ser livre pro indivíduo escolher. Porque eu fiz engenharia, ninguém merece mas é estudar num menino. lugar que só... Ninguém merece estudar num lugar que só tem homem, gente. Pelo amor de Deus, gente. Eu sofri tanto 5 anos. Não, deixa ter as meninas. Não. Pelo Isso amor aí, de Deus. Isso aí já é ensino superior. Relaxa. Isso aí, eu queria saber a sua opinião também sobre quais cursos quais cursos superiores deveriam ter investimento do Estado. Então, eu falei isso uma vez com o esquerdista, foi até bem curioso. Deve ser legal. O esquerdista, ele tem uma coisa que eu acho Qual que é a maravilhosa. utilidade da sociologia? Então, Fazer com que existam cada vez menos pessoas iguais a você. Porque entendem o processo pelo qual as sociedades humanas são formadas ao longo da história. Para isso que serve. Era só pesquisar no Google, você não precisava ir num podcast fazer essa pergunta para enfim, bonachão como o engenheiro Léo, tá? Fica a dica, tá, Bilinski? Google, tá? ciências sociais, tá? Uma vez eu tava em casa com vários problemas e eu falei, caramba, se tivesse um cara de ciências sociais aqui... Nossa, tava feito. Tava tudo resolvido. Né? Aí eu tava conversando com esse esquerdista há muito tempo atrás, eu acho que até já contei essa história, e aí eu falei pra ele... ele, na verdade, ele falou sobre as universidades, os cursos que o Lula criou e tal, e não sei o que, né? Quantas pessoas conseguiram ter curso universitário graças ao Lula. Muito importante. E todos desempregados. Caramba! Né? Todos desempregados. E aí eu falei pra ele, pô, legal. Mas isso aí é uma falha da educação superior ou é uma falha da construção do Estado, que não oferece vagas de trabalho para essas pessoas que estão sendo formadas? Hein? Eu sou formado em História. Basicamente, o único lugar que se tem para trabalhar quando você se forma em História é a sala de aula. É a escola. Existe lei já... Eu lembro quando eu estava na faculdade, foi promulgada uma lei que tratava da obrigatoriedade de que todas as cidades tivessem um centro de documentação, contratassem um historiógrafo e tralalá, ou então
né? A galera formada no curso de arquivologia e tralalá. Isso foi colocado em prática? Quantas cidades têm centro de documentação? Quantas cidades resguardam a sua história? Porque no fim é isso que a gente está falando. E a impressão que me dá que o que esses caras querem é justamente isso, apagar a história. É um apagamento da história. Como se a história, a sociologia, a filosofia não é importante, gente. Filosofia, né? Que construiu lá, ao longo de todo o tempo, os arquétipos, os modelos de pensamento ocidental, oriental e tudo mais. E isso está presente até mesmo nos joguinhos de vocês, né? Isso aí não serve para nada, na visão deles. O que serve? O que serve? É o quê? Só fazer conta? É assim que você constrói um mundo melhor, fazendo conta? Sem pensar para que aquela conta era feita? Esse tipo de narrativa nem o Tribunal de Nuremberg comprou. Nem o Tribunal de Nuremberg comprou essa narrativa. Porque quando os caras foram julgados, falaram, não, eu só fazia conta, eu só fazia cálculo. Mas o cálculo que você fazia estava implicando no quê? Mas quantos cursos de medicina o Lula abriu? Porque ele tá fazendo curso de ciências sociais? Não, curso ele de... abriu os particulares, né? Então, vendeu a medicina, acabou com a criou medicina reserva, no o Brasil. FIES e ProUni foi reserva de mercado. É. A engenharia também, todos os cursos de engenharia diminuíram. O curso de engenharia que eu fiz não existe no Brasil mais hoje. Não existe. A grade É outra- curricular, É não? outra outra grade grade, e você tem mais de 1000 Outro horas nível a de menos. dificuldade, né? Quase todos os cursos hoje, Esse é o futuro hoje, da medicina, então. a medicina já tá assim Pesado, também. né? Quase todos os cursos hoje de engenharia tem 3.600 horas, que é o mínimo exigido pelo MEC. O meu tinha quase 6.000 horas. É um outro curso completamente diferente. Eu tenho uma prova que eu fiz, trocadores de calor, uma questão, 9 folhas de resolução. Quando eu saí dessa prova, minha mão tremia, assim, ó. Juro pra você. Se você errasse uma conta lá em cima, você errava tudo em cadeia, tá? Eu tirei 10 nessa prova, a segunda maior nota foi 2,5. Eu escaneei essa prova que eu falei, ninguém vai acreditar. Se eu der essa prova hoje na universidade, tem uma revolução lá. Nossa. Você tem uma revolução. Pô, então aplica aí, pelo amor de Deus, cara. Vamos facilitar a revolução nesse país. Aplica essa prova, engenheiro. Vai, por favor, quebra essa pra nós. Eu dei aula para alunos do 9º período de Direito, de uma faculdade particular. Assim, o nível, a falta de base que os caras tinham, pô, o 9º período, quer dizer, O cara é praticamente um advogado. daqui a Lógico, tem 6 OAB. meses o cara terminou a faculdade de Direito, cara, pode fazer OAB. Sim. Né? A própria existência da prova da OAB é uma prova da falácia, Sim. que é o curso de Direito. Hoje, pro cara se formar em Direito é uma questão biológica. É só não morrer. Sim, é. Não morreu, 5 anos, se forma. E aí, o índice de reprovação na OAB é reflexo da falta de... Sim. a OAB não é um concurso, é isso que muitas pessoas não sabem. Né? Não tem número de vagas. A OAB é só você fazer o mínimo. Sim. Mínimo. Mas é hoje isso? Ou a prova da OAB sempre foi dessa forma, mesmo antes dessa porrada de curso de direito surgir? Que eu me lembro quando eu era criança, uma prima minha se formou em direito e precisou fazer a prova da OAB, e a prova da OAB na época já cortava ali, se eu não estiver enganado, coisa de 60%, 70% daqueles que faziam. É hoje o problema? O problema é esse. E é isso que me incomoda, porque essa galera fala como se esses problemas todos eles tivessem surgido no Brasil assim, ó, pum. Do nada. Surgiram, sei lá, 5, 10 anos atrás. E aí? Opa! Quem que é? O Derek, né? Opa, Derek. E aí, meu querido? Tô terminando de ver aqui essa palhaçada, né? Que bom que você não chegou antes e perdeu esse ótimo conteúdo aqui. Que eu também já tô acabando, que pelo amor de Deus, cara. Já encheu o saco. Só terminar aqui. Né? É que eu, se não me engano, acho que são 60 de 100 ou 40 de 100. Faz muito tempo que eu fiz, eu não lembro. Eu fiz no 9º período. Eu fiz a prova pra OAB sem ter Legal, me preparado, sem ter feito nada. Foi a última da CESP, porque, pô, se eu estudei na faculdade, eu tenho que passar nessa porra. Então, rapaz, eu